Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nossa reunião semanal de toda sexta-feira. Meu nome é Ricardo, para quem não me conhece. Nós somos do Grupo Espírita Foco de Luz, de Valinhos. E como eu gosto sempre de orientar, nós costumamos fazer essas reuniões às sextas-feiras, às 8 horas, no nosso centro, em Valinhos, mas por conta da suspensão das atividades, nós estamos fazendo essas reuniões de maneira online, pelo YouTube, e nós esperamos que esse formato alcance o maior número possível de pessoas, né? E hoje nós temos um amigo prata da casa, que é o nosso amigo Márcio, né, que é orientador na casa, os cursos, as palestras, e que vai trazer as orientações para a gente na noite de hoje. E para que a gente possa começar, como é de costume, nós fazemos aquela prece, buscando serenar o nosso coração, nos sintonizando com a espiritualidade superior, que orienta essa nossa tarefa, esse nosso esforço de procurar estender os ensinamentos de Jesus, as bênçãos por meio do estudo dos seus ensinamentos ao maior número possível de pessoas. E nesse intuito, nós pedimos a Jesus que nos assista, Mestre querido, possa o Senhor nos sustentar na tarefa de hoje. Aproveitamos para agradecer imensamente pela confiança que deposita em nós todas as semanas, por todo o suporte que tem nos oferecido ao longo dessas semanas de quarentena, nos permitindo, por meio da tecnologia, alcançarmos os nossos irmãos. Que todo aquele que nos vê, que nos ouve e que nos verão e nos ouvirão no futuro pela gravação, possam ser sensibilizados pelo seu amor. Que o seu amor, que o seu carinho possa alcançar essas pessoas por meio desse canal. Que o Senhor esteja sempre nos suportando, nos assistindo, Senhor. Permita que o nosso amigo Márcio tenha acesso a inspirações de mais alto, para que as suas palavras saciem as necessidades espirituais de todos nós. Que o Senhor nos abençoe agora e todo sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, agora eu vou deixar a palavra para o Márcio. Márcio, qualquer coisa eu estou aqui na retaguarda, tá bom? Boa palestra. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui. Agradeço imensamente. A prece nós já fizemos. Humildemente estamos aqui, né? Lidando com essa tecnologia maravilhosa, onde nós, como disse Jesus a Paulo, quando ele precisava escrever precisava, aliás, visitar suas igrejas nascentes, e ele já preso em Roma, e ele em profunda agonia por não poder visitar os irmãos queridos dele. Então, Jesus aparece para ele na prisão e diz a Paulo que ele estaria mais próximo de Paulo e que Paulo usasse os poderes do Espírito e que ele pudesse continuar sua tarefa, que Jesus estaria ao seu lado, junto com os apóstolos espirituais, auxiliando naquela tarefa. E Paulo, então, teve a inspiração de começar a escrever as cartas, para que, de onde ele estava preso em Roma, pudesse alcançar todas as igrejas que ele havia fundado. Então, nós aqui, nesse momento de pandemia, de isolamento, nesse reaprendizado das nossas relações, onde cada um vai ter a sua oportunidade de aprender alguma coisa, de crescer um pouco mais. Então vamos aqui, aproveitando o tempo que nós temos para poder falar coisas de Jesus. Muito nos emociona falar de Jesus. É um assunto que nós poderíamos ficar falando, mas antes de falar, nós precisaríamos praticar. E hoje escolhemos esse tema sobre o pão da vida, né?
Eu queria agradecer antes de mais nada ao Ricardo, né, Ricardo, dando esse suporte para a gente. Daqui a pouquinho ele vai passar um filme para a gente, só mais um instantinho, para poder explicar essa palavra de Jesus em João 6, quando Jesus, no Evangelho de João, narrado, né, no capítulo 6 de João, onde Jesus vai contar sobre ele ser o pão da vida. É uma palavra extensa, mas é um ensinamento muito importante. E nós gostaríamos hoje de discorrer um pouquinho sobre essa passagem de Jesus. Vamos aqui humildemente meditar nessas palavras, tem o chat. Nas palestras ao vivo é muito gostoso a gente olhar para as carinhas das pessoas, né, da força. Mas eu estou sentindo aí, vocês vão nos auxiliar para que a gente possa, nesse encontro, trocar essas energias de paz, de amor e de crescimento. Então, com profundo respeito a todos que estão nos ouvindo, são palavras humildes, simples, de pouquíssimo estudo sobre essa passagem. Nos desculpem as falhas, mas vamos aqui com o nosso coração cheio de alegria, de esperança, por poder falar de Jesus. Então, Ricardo, se você quiser passar esse filme, são 6 minutos esse filme. Tá? É um filme que está disponível na internet. Rabi, quando chegaste aqui? Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Quereis vós também retirar-vos? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Passagem linda essa narrada por João, não é? Eu sou o pão da vida. Mas a gente queria conversar um pouquinho sobre a passagem, sobre dois aspectos. Claro que foi um discurso duro de Jesus para os seus discípulos. Tanto que muitos deles, a partir desse dia, já deixaram de seguir Jesus, ficando mais próximo deles aqueles 12. Mas por que Jesus disse essas palavras àquelas pessoas? Eu sou o pão da vida. Então vamos tentar entender o contexto dessa passagem. Um pouquinho antes de João 6, é narrado a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus multiplica os pães e os peixes, alimentou mais de 5.000 pessoas, e sobraram ainda muito alimento que foi recolhido. No dia seguinte, logo após uma multidão comeu, né? Mais de 5.000. No dia seguinte, Jesus e os discípulos saem dali e vão para Cafarnaum. E aquelas pessoas que no dia anterior foram lá e foram alimentadas materialmente por Jesus, comeram o pão material, e buscaram novamente. E buscavam pelo pão material. Tinham fome, alimento, fome de comida. Naquela época, como hoje nós podemos ver, imagina naquela época, a necessidade, a fome era uma necessidade. Era uma dificuldade muito grande envolvida por aquelas pessoas. E Jesus, não que ele vai criticar porque as pessoas estavam o procurando pelo pão material, pela caridade, não é isso.
Mas Jesus vem chamar a atenção das pessoas nessa primeira parte, entre a diferença do pão material e do pão espiritual. Ele explica que as pessoas estavam ali pelo pão material e não pelo pão espiritual. E ele ainda faz aquela ligação com Moisés, que Moisés, durante 40 anos, alimentou o seu povo com o maná que ele descia do céu. Mas Jesus fala, olha, nossos pais comeram o pão de Moisés e morreram. Se vocês vão comer só esse pão aqui, vocês também vão morrer. Mas eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então, ele vem chamar a atenção qual era o papel dele. Jesus estava ali, veio à Terra falar com os espíritos encarnados na Terra. Jesus veio falar para os seres eternos que estavam passando naquele momento por aquela encarnação. E isso chegou até nós aqui. Então Jesus veio falar com o espírito humano, não com o homem encarnado. Por isso ele dizia, eu sou o pão da vida. O pão da vida que ele veio nos explicar era o pão espiritual, enquanto ensinamento e vida, para que nós, humanos, espíritos humanos encarnados, pudéssemos, através da experiência que Jesus estava realizando na Terra, também direcionarmos o nosso caminho para o crescimento espiritual. Então não é que Jesus era contra a entrega do pão material, nada disso. Porque através do pão material, muitas pessoas buscaram Jesus, assim como até hoje, através do auxílio, do alimento, do vestimento, auxílio material, é um dever nosso, enquanto cristãos, auxiliar ao próximo. Mas Jesus veio chamar essa atenção, para que aqueles irmãozinhos que estavam ali, ouvindo ele, e nós também, que não ficássemos preocupados apenas só com a matéria, que também buscássemos o nosso crescimento espiritual, que entrássemos naquela conexão, naquelas palavras e exemplos de Jesus, para que pudéssemos também desenvolver o nosso espírito. O pão material é importante, assim como casas espíritas e outras casas realizam tratamentos de cura. Claro que são importantes, porque a encarnação é importantíssima para nós espíritos encarnados. Essa experiência que nós estamos vivendo hoje, essa encarnação, ela é importantíssima. Então, quanto mais tempo estivermos aqui, quanto mais valorizarmos a nossa encarnação, quanto mais usufruirmos dela, então, por isso, conseguimos muitas vezes, nas casas espíritas, o alimento material, a vestimenta, o auxílio, muitas vezes, vamos pedir o auxílio para a nossa profissão, para o trabalho. Tantos irmãos necessitados vão pedir auxílio para as doenças que afligem. Claro que isso é importante. É a caridade. Mas Jesus não estava falando só disso. Ele vinha dizer que nós somos também, e principalmente, espíritos. Era esse o que Jesus veio chamar a atenção. Nós somos espíritos. Mas como Jesus também não perdia a oportunidade de ensinar a todos, então o segundo aspecto que ele vem falar dessa passagem era para o formalismo religioso da época. O formalismo, onde através do culto exterior, do sacrifício material, que os judeus tinham, né, através daquele culto exterior, daquele seguimento das leis, muitas vezes, sem consciência do que significava, né? Então, era simplesmente um culto religioso exterior. Mas aquela ligação de nós e o Pai, isso a religião de então já não estava mais fazendo esse papel. Ela não estava mais conseguindo desenvolver essas potencialidades espirituais da humanidade. Por isso Jesus veio. Porque a humanidade estava pronta para dar um salto. Porque os judeus, né, o povo judeu,
eles vieram à Terra com essa missão de desenvolver o conhecimento a toda a humanidade do Deus único. Então, eles tinham essa estreita relação com Deus, mas no meio do caminho foram perdendo. E aquela ligação de sentimento para com Deus se transformou numa ligação puramente material. Então, através de um sacrifício de um animal, nós tínhamos nossos pecados pagos, quites. Né? Então, isso durante a história da religião humana, isso foi se perpetuando. Por isso Jesus veio nos chamar a atenção. Então, Jesus veio combater o artificialismo religioso. É isso que ele veio combater. Então, nessa passagem, eu sou o pão da vida, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, o que ele quis? Carne e sangue, ele estava dizendo como vida, como experiência, como espírito vivente. Quem não compartilhasse da experiência de Jesus para a sua própria vida, não entraria no reino dos céus. E esse entrar no reino dos céus, nós diríamos construir os sentimentos de amor no nosso coração. Então, Jesus veio chamar a atenção nesses dois aspectos. Ele separou aqueles irmãos que ainda estavam naquela necessidade material, pura e simplesmente, e ele explicou o que era, que eles precisavam buscar também, o pão espiritual. E, ao mesmo tempo, combater o formalismo religioso, onde era uma religião desprovida de sentimentos de amor, de sentimentos de crescimento espiritual. Era uma religião simplesmente artificial, onde as pessoas estavam distantes do verdadeiro Deus. Então, nessa passagem, poderíamos falar de muito mais coisas, mas vamos ficar só nesses dois aspectos. Então, com relação, trazendo para a nossa vida de hoje, para a nossa encarnação, para a nossa experiência, do que a gente lembra de quando a gente era criança e até agora, do pão material, muitos de nós precisamos ser socorridos materialmente, o tempo todo somos socorridos materialmente. Mas eu queria chamar mais atenção para nós com relação a que pão nós estamos buscando com Jesus. Quando, nessa encarnação, nós resolvemos ou decidimos que procuraríamos Jesus, que procuraríamos uma religião, que pão nós estávamos procurando? E hoje, de que pão nós estamos nos alimentando ao estarmos juntos ou ingressos em uma comunidade religiosa, em uma casa espírita, em uma igreja, não importa. Atrás de qual alimento nós estamos? É uma pergunta que a gente vai fazer para a gente poder... É um choque de realidade. Porque a gente pode estar indo lá na casa espírita ou na religião, eu estou com um problema aqui financeiro e eu quero ajuda para resolver o problema financeiro. E vou buscar essa ajuda. E vou lá, aí lá na casa espírita, olha, meu irmão, você precisa fazer caridade, né? Você precisa, né? Você está com os irmãozinhos aí te acompanhando, você, pelo seu comportamento, angariou alguns inimigos. Talvez a caridade vai te ajudar a melhorar. Então tá bom, eu vou fazer caridade. Mas, intimamente, eu falo, bom, se eu fizer caridade, o meu problema financeiro vai ser resolvido. Intimamente, a gente pensa assim. E a gente começa lá, vai, e o problema financeiro não é resolvido. E aí? Quando Jesus disse aquilo, quem não comer do meu sangue, quem não beber do meu sangue e comer da minha carne não terá parte comigo, muitos discípulos deixaram ele. E aí? Para o não de Deus, para a nossa vida, aquele não que a gente não estava esperando, vamos deixar também de seguir o Mestre Jesus? Essa é uma pergunta, meus amigos, que a gente precisa fazer sempre. Porque é claro que a nossa vida vai ser cheia de altos e baixos, cheio de altos e baixos. Tem coisas que a gente consegue, outras não. Outras que a gente sonha e não consegue. Outras que a gente nem anseia e recebe. A gente não sabe, de fato, qual é o nosso planejamento, o planejamento espiritual para a nossa encarnação. Mas nos decepcionamos muitas vezes porque
nós colocamos o nosso interesse pessoal naquela busca. Aí a vida vem e coloca um não. Essa situação que a gente está vivendo é típica. Né? Tínhamos planos, poderíamos fazer tantas coisas, estávamos trabalhando, estava isso, aquilo, e parou tudo. Parou tudo. Aí eu adorava ir na casa espírita para tomar passe, e agora? Não tem passe. E agora? Como é que a gente faz? Não é? Então, meus irmãos, a gente precisa estar o tempo todo fazendo essa pergunta. Que pão eu estou buscando nessa minha relação com Jesus? O que eu quero de Jesus? O que de fato eu estou procurando de Jesus? O que nós queremos? Jesus, naquela época, ele não compactuava dos poderes terrenos constituídos, de forma alguma. Ele vinha trazer o reino novo. E assim como nós hoje, né? A gente adentra as portas do caminho religioso, mas a gente está com o copo cheio do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso querer. E quando adentramos um caminho espiritual, como disse Jesus, né, que se não fosse por vontade de Deus, nós não poderíamos permanecer naquele caminho. Ele coloca esse permanecer no caminho, permissão divina, como tempo de amadurecimento para o nosso espírito. Porque nós muitas vezes, como eu disse, procuramos um caminho espiritual simplesmente para atender desejos terrenos. Não que eles não sejam importantes, mas qual o principal objetivo da nossa encarnação? Desenvolver as potencialidades do nosso espírito. Nascer, renascer, evoluir sempre. Então, muitas vezes, no mundo terreno, pode ser a prova da necessidade material, a prova da necessidade física, muitas vezes, um adoecimento físico, ou a prova, ou a expiação, muitas vezes, do nosso sentimento. Estamos sozinhos, queríamos ter o amor de alguém, não temos. Ou tantas outras decepções que temos, vamos chamar de decepções, porque olhamos para a vida simplesmente do ponto de vista terreno. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Não olhem para a vida simplesmente do ponto de vista terreno. Vamos olhar para a vida do ponto de vista espiritual. Estamos numa experiência reencarnatória. É doloroso? Claro que é doloroso. Muitas vezes queremos algo e não conseguimos. Frustrações que temos. Claro que é doloroso. Claro. Mas a quem iremos? Quando Jesus perguntou para os seus discípulos, e vós também vão se retirar? O que é que Pedro respondeu? Senhor, a quem iremos? Para quem iremos, meus amigos? Então nós procuramos, muitas vezes, o grupo religioso, mas nosso copo ainda está cheio. Queremos simplesmente atender os nossos desejos pessoais. E aí a gente vai lá, participa do trabalho de caridade, mas porque a pessoa quer fazer de um jeito, a gente quer fazer de outro, pronto, não vou mais naquela casa. A gente desiste daquela casa, procura outra, porque o dirigente era muito rigoroso, as pessoas que estavam lá não me agradavam, enfim. Certa vez um irmão nos disse, não vou mais naquela casa. Mas por que, meu irmão? Puxaram o meu tapete. Falei, nossa, meu amigo, você já tinha um tapete naquela casa espírita? Nós não temos nada lá, não é nada nosso, é tudo de Jesus. Né? Então a gente precisa estar fazendo essa análise, né, com muito carinho, com muito respeito, qual é o pão que nós estamos buscando nessa relação com Jesus. E aí vai demandar o quê? Tempo, relação, é um caminho a ser percorrido. A fé é uma experiência. Vamos desenvolver a nossa fé na experiência. Eu queria isso, a vida me deu aquilo. Senhor, Jesus, e como é que eu faço? E aí aparece outra coisa. E nós vamos tentando, vamos conseguindo. Oração, dor, lágrimas. Mas nós vamos continuando a nossa caminhada com Jesus. Como diria um amigo,
o nosso caminho até Jesus tem que ser com Jesus. Nós não vamos percorrer o nosso caminho para encontrar Jesus lá na frente. Nós temos que dar as mãos a Jesus. Por isso que ele diz, eu sou o pão da vida. Então Jesus ele não compactou com os poderes terrenos, muitas vezes. Né? Quando foram lá dizer para o Senhor Jesus, vamos tentar Jesus, Senhor, eu preciso pagar imposto, né? Queriam tentar, estavam tentando Jesus. E o que ele disse? Mas de quem que é essa moeda? É de César. Então dá a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Então, pague seu imposto. Pronto. Pronto. Então Jesus não compactuava. Aí ele fala no final que um dos 12 discípulos seria o diabo. Ou seria aquele que cairia em tentação, vamos chamar assim. Qual foi a atitude de Judas? Judas queria, ele buscou ajuda do poder terreno constituído. Ele foi atrás da religião formal, daqueles que eram os poderosos, dos doutores da lei, daqueles que dirigiam o templo. Ele queria que esses implantassem o reino de Deus e colocassem Jesus como o Messias, então, que viria salvar a humanidade, viria salvar o povo hebreu. Mas o povo hebreu, grande parte, estava enganado, porque esperavam o Messias que viesse libertá-los do jugo dos romanos, como raça superior. Mas não era isso que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer o reino dos céus no coração dos homens, dos sentimentos. Então, meus irmãos, para desenvolver esses sentimentos, requer a gente começar a aprender a nossa humildade. Na casa espírita, a gente tem que, ou no grupo religioso, tem que chegar quietinho, né? Observar mais, falar menos, fazer mais. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E se aquele grupo está lá trabalhando, é porque houve toda uma história. E a gente chega, já quer mudar tudo, é aquela alegria nossa. A gente chega na casa espírita, quer mudar tudo. É bom, mudanças são boas, mas há que se ter respeito. Tem que ser dia a dia, tem que conviver com aquele grupo, tem que andar um pouquinho com aquele grupo. É na convivência que a gente vai aprendendo. Né? É na convivência que a gente vai aprendendo. Então, é um erro, muitas vezes, a gente, dentro da nossa organização espiritual, a gente querer misturar, muitas vezes, política partidária com o espiritismo cristão, o cristianismo. Não dá certo. Não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Porque as teorias partidárias são instituições humanas. E Jesus veio trazer uma instituição espiritual. Eles veio nos auxiliar para quando a gente for embora daqui, o que a gente vai construir quando a gente for para o lado de lá. Então não dá para a gente misturar as coisas. Não dá para a gente misturar as coisas. O poder terreno com o poder espiritual. Parece meio contrassenso. Não, eu tenho que votar, vou lá, voto, exerço o meu direito, meu dever, porque é uma lei, sou obrigado a votar. Vamos lá, vota e pronto. A maioria vai vencer. Mas eles roubaram, mas fazer o quê? O que nós vamos fazer? A cada um segundo as suas obras. E nós? E nós? O que nós temos feito da nossa vida? O que nós temos feito com todos os tesouros e bênçãos que temos recebido ao longo da nossa existência? Ganhamos um corpo físico, uma família, a inteligência, o ar que respiramos, né, uma convivência fraterna. O que é que nós temos feito disso? Daqui a pouquinho nós vamos embora. E o que nós vamos levar? Então, para a gente levar, assim, trazer o Evangelho de Jesus, essa passagem, para o nosso dia a dia. Para o chão mesmo, para o chão que a gente pisa. Para a nossa relação com o nosso vizinho, com a nossa família. É para esse círculo que a gente tem que trazer a vivência de Jesus, a vivência com Jesus, do Evangelho. É para esse círculo estreito que nós temos que trazer essa relação. Então, nessa passagem de Jesus, eu sou o pão da vida, eu queria dizer assim, bem resumidamente, é isso. Tem o pão material que é importante, mas nós somos espíritos.
E quando nós estivermos buscando o pão espiritual, que a gente não pode ser terreno, a gente tem que ir com o coração vazio do nosso querer, do sentido, não é o que eu quero, é o que Deus quer para a minha vida. Então, nós temos que ir buscar o pão material com humildade. E o pão espiritual com mais humildade ainda. Com o cálice vazio da nossa vontade, com o copo vazio da nossa vontade, vontade que eu digo é do nosso querer, do nosso ego. Tirar, esvaziar do nosso ego. E abrir espaço para que o novo possa adentrar as portas do nosso coração. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar, e tem um livro de Emmanuel chamado Palavras de Vida Eterna, que a gente gosta muito. E é um livro que trata dessa passagem de Jesus, né? Dentre tantas, né? Dessa passagem também do Pão da Vida. É uma palavra, é um livro escrito pelo Emmanuel, pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Palavras de Vida Eterna. Eu queria, para encerrar daqui a pouquinho, falar desse livro para a gente. Porque a caminhada, meus irmãos, não é fácil. Claro que não. Claro que não. Claro que não é fácil. Dá vontade de parar, de sentar e de chorar. A dor pesa. Pesa mesmo. E é natural que seja assim. Ninguém aqui é inoxidável. Todos nós somos humanos. Espíritos humanos. E no decorrer dessa caminhada, muitas vezes com as nossas decepções, nós vamos ganhando força para poder dar um passo a mais. Mas olhando lá na frente, que Jesus está lá na frente me esperando, mas ele está aqui do meu lado também, de mão dada comigo, nos auxiliando na nossa caminhada. E esse livro do Chico, Palavras de Vida Eterna, recomecemos, é a mensagem de Emmanuel. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Não é? Não dá para a gente colocar coisas velhas, antigas, nesse copo novo que nós estamos levantando, que é o copo do nosso espírito. Estamos um copo novo, limpo, vazio. Então vamos colocar coisas novas, os ensinos da Boa Nova de Jesus. E Emmanuel começa assim: não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportaste a deserção dos que mais amas, colheste abandono, fracassaste no empreendimento, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção da lei de Deus. Então podemos recomeçar todos os dias, meus amigos. Todos os dias. Então, a gente fazer esse exame sincero, verdadeiro, de coração, para aquilo que a gente sente muitas vezes, na comunidade onde nós estamos, no decorrer das relações com as pessoas à nossa volta. Às vezes as pessoas olham, o jeito que você fala, o jeito que você pede as coisas. Não está muito bom isso, não está muito cristão. Não que a gente não vai errar, claro que vai errar. Mas às vezes a gente precisa simplesmente reconhecer que não deu certo e recomeçar. Com humildade. Porque se a gente não tiver humildade, eu não vou recomeçar, vou continuar sendo igual. A gente só recomeça, de verdade, quando a gente se humilha, quando a gente faz o exercício da humilhação. Puxa, errei, sinto muito. Meu Deus, me perdoe. Que eu tenho uma nova oportunidade, Senhor, de ver que eu usei do meu ego nessa relação, machuquei tal pessoa ou tal coisa, não deu certo. Senhor, me perdoe. E recomeça. Porque ficar preso no remorso também é ruim. Também é ruim. E ele vai falar um pouquinho mais. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira.
Né? Quem é aqui que pensa na espiga quando coloca um grãozinho de milho na terra? Sai Emmanuel mesmo, né? Então, é a possibilidade da árvore está na semente, a possibilidade. Mas alguém tem que ir lá e plantar. Não adianta nada ficar com a semente na mão aqui. Ah, essa semente um dia vai ser uma espiga, um dia vai ser uma árvore, né? Essa espiga. Mas eu só estou com a semente na mão, eu preciso plantar. E para plantar, meus amigos, tem que pegar ela, fazer um buraquinho, limpar a terra, tirar as pedras, tirar as ervas daninhas, colocar semente, colocar água, cuidar dela. Quando ela começar a crescer, ver se não tem insetos tentando atacar, proteger ela, regar, né? E orar para que tenha um tempo bom, um tempo de sol, um tempo de chuva. Né? Entrar em oração, porque depende da nossa vontade. Pedir para que Deus possa dar o crescimento. O homem plantou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, a possibilidade da espiga está na sementeira, mas a gente precisa plantar. A água, feita a vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do céu, reformando o valor do dia. Não adianta eu estar triste. Eu não quero que o sol nasça. O sol vai nascer. A vida vai recomeçar. Graças a Deus, essa lei da vida que nos impulsiona a caminhar para frente. Graças a Deus. Emmanuel está chamando a atenção para a gente se apegar à natureza. O ciclo da natureza. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Se você quiser, meu amigo, não importa o que tenha feito, não importa. Não importa o que você esteja sentindo, não importa. Se você quiser, você pode recomeçar. E quantas vezes forem necessárias no dia? Acordou de manhã, tomou café, fez a prece, saiu para trabalhar. Senhor, vou ter um dia de amor. Saiu de casa, um carro te fechou, você já xingou, pronto. Não tem problema. Para ali o carro um pouquinho, dá seta, para um pouquinho. Aí estaciona o lugar, faz uma oração, Senhor, não deu certo. Mas olha, Senhor, eu vou sair, vou tentar de novo. E vamos tentando, e assim vamos. Até que vai chegar um dia onde vai passar o dia todo. As tribulações virão e a gente vai ali se manter fiel, com fé, fiel ao nosso sentimento de amor. Porque nessa experiência, nessa relação com Jesus, nessa relação de fé, nós vamos desenvolver as potencialidades do Espírito. É isso que Jesus veio falar para nós. Disse, porém, o divino amigo, que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Tem que deixar para trás. Viu que a gente está repetindo os erros, os sentimentos, aqueles que a gente quer deixar? Tem que deixar para trás. Não, Senhor, que eu seja uma pessoa nova. Me ajude a curar esse sentimento. Às vezes a gente tenta, mas não consegue fazer o quê? Vamos tentando. Pedindo a Deus. Os caminhos vão se abrir, a gente se põe a caminho, os caminhos vão se abrir, a gente vai começar a nossa relação com Deus, as nossas experiências, algumas dão certo, outras não, mas nós vamos crescer sempre, porque sempre vai haver uma oportunidade para que nós possamos fazer o melhor. Sempre, sempre. É da lei. Desse modo, desfaze-te do imprestável. Desvencilha-te do inútil. Esquece os enganos que te assaltaram. Deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Não é? E assim, Emmanuel encerra essa mensagem. Que o tempo perdido, isso sim, já foi. Mas deixa para trás, deixa lá. Deixa lá. Amanhã o sol vai nascer.
Pode ser que alguém não consiga acordar amanhã, que Deus venha nos buscar essa noite, a gente não sabe. Mas se amanhã a gente acordar, olhar para o céu, se já tiver sol, agradecer a Deus e aquele sol maravilhoso que vai se levantar. Ou se estiver chovendo também, não tem problema. É o tempo de Deus. A gente precisa, com humildade, reconhecer os nossos sentimentos, os nossos erros, reconhecê-los e reparar. Cada vez que a gente faz isso, a gente está com a sementinha na mão. Então, cada vez que a gente se pegar num erro, num engano, numa decepção, não importa. A gente olhar para aquela sementinha na nossa mão e dizer, o que eu vou fazer com ela? Vamos pôr na terra de novo. Vamos pôr na terra, com humildade. Não importa, vamos pôr na terra. Ah, eu acho que tinha muita pedra aí. Muita pedra, eu estou muita dureza. Meu coração, muita dureza. Vamos tirar essas pedras aqui. E sabe onde a gente vai encontrar um remédio salutar? Salutar, aquele que vai dar força para a gente continuar andando. Um amor ao próximo. Só o trabalho na caridade, meus irmãos, só o trabalho na caridade faz Jesus sair dos nossos lábios e descer para o nosso coração. É isso que eu queria dizer para vocês, desejar uma boa semana, uma boa noite e pedir com sinceridade que a gente possa continuar caminhando, vibrando um pelos outros, que estamos todos interligados, uns devedores dos outros, e com humildade a gente possa continuar nossa caminhada nessa experiência terrena. A todos os amigos que estão nos vendo, um grande e profundo abraço, gratidão por estar sentindo a vibração de cada um, e pedir que Jesus possa abençoar cada um, e que a gente esteja sempre nessa caminhada, e que um dia a gente possa se encontrar novamente, poder dar um abraço, né, de verdade, né, e é isso. Muito obrigado a todos, uma boa noite, meus queridos. Obrigado, viu, Ricardo? Se estiver aí, obrigado a todos. Obrigado à nossa Casa Espírita, nosso querido Foco de Luz, a pessoa dos nossos dirigentes, aqueles que fundaram, né? E nós somos hoje herdeiros de todos eles, a gente nem sabe quem foi, eu não sei quem foi. Pois e é. A gente está lá usufruindo do esforço deles. Um ou outro está aí assistindo, porque a gente vê pela mensagem aí. Sim, mas assim, a gente tem que ter muita gratidão. A gente não sabe o que o nosso esforço, o nosso trabalho vai ser na vida do outro. A gente não sabe, meu irmão. Né? Aquela sementinha que a gente plantou, pode ser que a gente nem colha, outros vão colher. Quantos plantaram essa sementinha nessa nossa casa espírita e hoje nós estamos nos servindo nesse banquete? Quantas pessoas sendo auxiliadas? Então é isso, meu irmão. A gente vai colocar nossa sementinha na terra e quando Deus der o crescimento, quem é que vai comer dela? Não sei. O importante é plantar. Quando os fundadores da casa iriam imaginar que algo tão simples lá naquele passado ia chegar ao que chegou hoje, né? Nós podemos estender a tarefa da casa para o mundo, né? Isso que eu tenho frisado, que as nossas palestras de sexta no nosso salão lá estão expandidas agora para o mundo, né? A gente realmente, como a gente fala, a gente pede para que Jesus faça com que essa mensagem alcance de verdade o maior número de pessoas, porque esse é o propósito, né, que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, né? Bom, para que a gente possa encerrar, então, vamos buscar serenar o nosso coração mais uma vez, profundamente agradecidos pelos recursos que Jesus nos conferiu nessa noite, nós que muito recebemos, vamos buscar nesse momento mentalizar aqueles irmãos que estão em situação de maior dificuldade do que nós, e certamente são muitos. Vamos mentalizar esses irmãos todos que estão doentes nos hospitais, internados, desejar do fundo do coração que esses irmãos recebam o melhor atendimento possível para a recuperação da sua saúde. Que não só o atendimento material, mas, sobretudo, a assistência do plano espiritual seja muito presente, de maneira muito intensa na vida desses irmãos
que estão passando por esse momento difícil. Vamos mentalizar também os profissionais envolvidos no atendimento desses irmãos, porque esses também estão se expondo. Então nós desejamos que esses irmãos estejam com as suas saúdes protegidas, que o seu psicológico seja amparado pela luz de Jesus, porque não é uma tarefa fácil estar diante dos problemas, ver as pessoas. Então que eles sejam assistidos, amparados espiritualmente também. Vamos vibrar pelos lares dos parentes dessas pessoas todas, que eles sintam o nosso acolhimento, o nosso abraço, que eles tenham o suporte da fé na proteção e na assistência de Jesus. Vamos vibrar pelos políticos do mundo, que eles tenham mais consciência e mais boa vontade para tratar desse problema com a responsabilidade e o amor que esse problema demanda. E vamos vibrar pelos nossos lares. Nós que estamos, como todos os outros, passando pelos problemas, passando pelos desafios, que a serenidade possa florescer nos nossos lares, que a paz possa se instaurar, que a saúde permaneça firme em todos os integrantes do nosso lar. E assim, nós convidamos aos amigos a mentalizar Jesus, estendendo as suas mãos sobre nós. O amor de Jesus, abundante que flui do seu coração, é derramado sobre todos nós nesse momento. Sintamos esse amor penetrar no nosso coração, penetrar no nosso corpo, trazer para nós o vigor da paciência, da fé, fortalecer em nós a saúde, trazer em nós a paz. Querido Jesus, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua proteção. Permita, Senhor, que estejamos seguros, protegidos e amparados, mas, sobretudo, assistidos no nosso espírito, para que em mais uma semana possamos passar pelos desafios que os dias trouxerem com paz, com serenidade. Que o Senhor permita estejamos mais uma vez reunidos na sexta-feira que vem. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Aproveito para agradecer imensamente o Márcio pelo carinho, pela disponibilidade de vir trazer a mensagem para a gente dessa sexta-feira. Jesus te abençoe sempre, querido. Muito obrigado, muito obrigado. Queridos amigos, fiquem todos em paz, tenham uma boa noite, um bom fim de semana. E eu estou encerrando a nossa transmissão da noite de hoje. Muita paz para todos. Olá, meus amigos. Estamos vivendo momentos difíceis. A crise do coronavírus tem nos afetado, tem trazido para nós momentos ímpares que, ao meu ver, aos espíritos espíritas cristãos que conseguem enxergar além, esse talvez será um momento oportuno para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Sou Cláudia Jacobelli e falo em nome do Grupo Espírita Foco de Luz. Vim em nome dessa casa falar ao seu coração. Com a suspensão das nossas atividades pelos órgãos governamentais, fomos também obrigados a fechar as nossas portas e para reabri-la precisamos da sua ajuda. Temos as nossas despesas que não pararam, muitas delas assumidas antes mesmo dessa crise e agora nós precisamos saldar. Não há como reabrir as nossas portas se você não nos ajudar. Nós somos muitos e juntos poderemos vencer esse desafio.
Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, só sabemos que vai passar. Estamos muito confiantes em Deus e sabemos que Jesus ainda está no comando. Ajude-nos naquilo que te for possível.